Bom dia, hoje venho aqui falar de ondas cerebrais. Tem havido alguns updates nestes últimos meses a nível científico e muito feliz destes avanços. Então o que é que no fundo são ondas cerebrais? O nosso cérebro tem várias formas de funcionar. No fundo, as frequências vão emparelhar alguns conjuntos, alguns caminhos neurais, e outras frequências vão organizar e vão estimular outros caminhos neurais, redes neurais. E, naturalmente, conforme a frequência em que nós estamos, então também o acesso vai ser diferente. Okay? No fundo, o universo funciona na base da ressonância, não é? E então frequências geometricamente harmoniosas vão comunicar. Então, o nosso cérebro acaba por ele ir se ajustando às nossas necessidades vitais, não é? E então, também para termos aqui ciclos no nosso sistema, não é? Também o nosso cérebro vai ter partes que estão mais ligadas à parte externa e ligadas mais à parte interna. Claro que estamos sempre a projetar os hologramas, é o nosso cérebro que projeta os hologramas e a realidade externa, mas não entrando aí tanto nessas coisas. Vamos aqui ver desde já as frequências que neste momento estão, digamos, estabelecidas. Bem, ok, então temos aqui uma tabelinha em que, no fundo, a maior parte dos seres humanos na sua vida convencional andam nestes estados, alfa e beta, em que beta é um estado mais externo, mais de, no fundo, deixar que os olhos tragam informação para dentro. No fundo, é estarmos acordados. Quando estamos em alfa, é muito o início da meditação, introspecção, relaxamento profundo. E, no fundo, a maior parte de nós, no seu estado acordado, anda nestes dois intervalos de frequências. Claro que depois, quando vamos repousar, entramos muito no delta e no teta. Okay? E então, entrando mesmo a sério, ok. Então, no fundo, teta é a parte do sono e é a parte em que o nosso sistema parasimpático está mais ativo, okay? Em que ele vai, limpar órgãos, regenerar órgãos. O cérebro vai ter a possibilidade de integrar os paradoxos que durante o dia não soube integrar. E depois, na parte delta, e no fundo, a grande parte da cura acontece aqui. Okay? Até há sistemas que se chamam Theta Healing. É uma redundância, não é? Theta Healing, mesma coisa. Okay? E depois já vamos ver características em como é que nós podemos chegar a esses estados facilmente. Okay? Em que no delta é o sonho, o REM, Rapid Eye Movement. E depois nós começamos a entrar em estados ainda mais lentos. E agora já se fala no Epsilon, que é entre 0 e 0.1, uau, 0.1 Hz. Okay? Se nós pensarmos que a nossa audição mais ou menos está preparada para entre 20 e 20 mil, não é? 0.1, uau, é um intervalo muito lento e além disso muito curto. E normalmente facilmente entramos em viagens astrais ou em regressões espontâneas. Okay? Claro que estes estados nós podemos atingir, no fundo, estes 4. Sim. No fundo, estes 3 estados também estão ao nosso dispor durante o dia. Okay? As nossas atividades, às vezes as meditações que fazemos,
às vezes as pausas que fazemos durante o dia, podemos entrar num destes estados. Okay? Ir além de alfa, okay? E sem dúvida que muitas pessoas entram neste estado nas viagens sonoras com as taças de cristal. E já vamos ver porquê. Com outros instrumentos, não tanto. E temos aqui um estado muito interessante em que a ciência já fica assim um bocado, tem de admitir isto, em que há uma altura em que o cérebro pode ter uma frequência zero. Frequência zero, no fundo, é aquela linha que aparece nos filmes, nas máquinas. O pi, porque enquanto as coisas estão assim, há uma frequência, há uma vida, há movimento. E estas frequências zero, normalmente aqueles yogis, aqueles mestres que fazem técnicas muito avançadas em que param o coração. E mesmo as últimas investigações mostram que é o coração que dá informação ao cérebro, ok? Porque nós pensamos que o cérebro é o órgão máximo, mas não tanto, ok? É só uma forma de processamento. A parte sensorial de escolhas está muito mais nesta zona e mesmo há uma ligação que vai do coração físico ao cérebro e o upload, digamos, ou no fundo a taxa de informação é muito maior entre o coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Portanto, até a nossa ciência mostra que, sem dúvida, o coração, esta zona, acaba por ser o grande diretor da nossa vida. Então, as pessoas que param o coração, naturalmente, a mente também para. Okay? É uma consequência. E as funções vitais, elas estão inativas. Okay? Aqueles monges, não é? Porque há algo que os cientistas ainda não perceberam se é uma pessoa, se é uma estátua. Porque já está há tantos anos, digamos, parado, que ninguém sabe se a consciência dentro daquele corpo existe ou não. E como não querem fazer intervenções, não sabem se bem é uma estátua, se é uma pessoa viva. Uau! Claro que isso são estados extremos e há muitas histórias de mestres que simplesmente disseram aos discípulos até já. E simplesmente entraram no que se chama o Rainbow Light Body, o corpo arco-íris, e deixaram só os cabelos e as unhas para trás. E transformaram-se em luz. Uau! E há vários casos destes. Ok? E no fundo, eu acredito que eles entrem neste estado e quando conseguem sair do corpo definitivamente de uma forma harmoniosa, ir desligando os chakras, depois saem conscientemente do corpo. Claro que depois temos aqui, no fundo, beta. Houve uma altura que os cientistas acharam que o nosso cérebro eletricamente não podia funcionar a mais do que 30 ciclos por segundo. Não era possível. E depois os tibetanos mostraram que eles têm tipos de meditações, em que aceleram as ondas cerebrais de tal forma que ficam hiperconscientes. Okay? Mas de uma forma mais externa. Okay? Em que podemos ver respiração, podemos ver alguns movimentos, algumas contrações, mas é uma consciência muito rápida, muito elevada. E, curiosamente, este estado de 100 a 200 casa um bocadinho com isto. Okay? Curioso. No fundo, o círculo acaba sempre por se completar. Então, quando nós entramos em certas meditações, nós podemos acelerar bastante o nosso cérebro e, claro que, quanto mais velocidade de processamento, mais informação nós conseguimos digerir. Porque uma coisa é a informação que nós recebemos, outra coisa é aquela que depois integramos. E então, sem dúvida que estes são os nossos estados 8, 15, 16, 30. Claro que estes valores, depois há várias abordagens aos limites.
Mas neste momento, cientificamente, é o que está em vigor. Eu agora quero-vos aqui só mostrar aqui porque eu falei aqui do poder das taças de cristal, em que uma das grandes questões, eu vou aqui, se calhar puxar o olho, okay. E vou aqui mostrar o meu telemóvel, em que eu tenho aqui uma frequência de 136 e aqui uma frequência de 136,5. Okay? Meio hertz de diferença. Agora, não sei se estão a ouvir. As duas frequências em simultâneo. Parece mesmo uma taça de cristal. Okay. Então, este é um dos grandes poderes do som cristal, que nos coloca rapidamente aqui numa zona. Eu aqui fiz, porque lá está, a aplicação tem uma limitação, só permite meio, ok? Eu gostava de fazer isto como ponto 1, para vocês realmente sentirem uma taça de cristal, eletronicamente. Interessante. Então, uma das razões do som cristal ser tão poderoso é porque o próprio som já induz este estado, okay? E naturalmente as pessoas nas sessões referem muito regressões, viagens astrais, acessos a memórias bloqueadas e tudo, porque realmente o cérebro vai ou é convidado pelo som cristal a ir a esta zona. Okay? Muitas sessões de cura acontecem nesta zona, okay? Como eu já falei, mas com o som cristal nós conseguimos facilmente induzir este estado. Okay? Alguma coisa, alguma questão também, é só pôr nos comentários. Muito obrigado e até breve.